Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Evangelho. Boa noite para todos que estão chegando. Estou um pouquinho atrasado só, estava fazendo algumas mudanças aqui na minha casa, acabei me perdendo, mas estamos aqui prontinhos para fazer mais um Evangelho nessa noite de domingo. Agradeço a companhia de vocês. Semana passada tivemos um probleminha ao qual não tinha passado ainda. A live acabou não ficando salva, então perdemos a primeira parte relacionada ao assunto ao qual trataremos nesta noite. O mesmo assunto, né? Família, reencarnação e família, foi semana passada, e essa semana vamos dar continuidade aos itens do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. A partir do item 19 desse subcapítulo é onde nós vamos dar continuidade no dia de hoje. Então, para quem quiser, já pode pegar o seu evangelho para acompanhar a leitura. Sua aguinha fluidificada, tá aqui a minha, bonitinha. Pode deixar água, um jarro, uma garrafa, um copo. Eu sempre tenho um copo. Não é para fluidificar, mas acaba ficando fluidificado. É mais para a boca não secar mesmo. Então, vamos dar início ao nosso evangelho. Convido vocês então a fechar os seus olhos, a respirar profundamente, a se sintonizando aos poucos, a ir sintonizando aos poucos e harmonizando com essa música que nos relaxa, nos tranquiliza. E assim nós vamos limpando os nossos pensamentos, preparando nosso corpo e nossa mente para este momento dedicado a nós mesmos. E assim que nós, mais serenos, mais calmos, possamos elevando o nosso ser e nos conectando com as paragens dos espíritos superiores. Nos ligamos ao nosso mentor individual, ao qual agradecemos por estar conosco desde longa data, nos proteger, nos inspirar. Saudamos também os mentores espirituais ligados a este trabalho, aos mentores do Terceira Revelação e aos mentores da casa de cada um que está acompanhando esse Evangelho e que está fazendo conosco. Agradecemos esses espíritos amigos por nos preparar para este momento, preparar o nosso ambiente, nossa casa, permitindo a conexão com os bons espíritos, com os ensinamentos de Jesus. E assim nós nos conectamos às equipes de limpeza, de proteção, de higienização, representados pelos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia. Que eles possam, desde a entrada das nossas casas, limpando e higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, passando por todos os ambientes, retirando placas, pensamentos, miasmas. E assim nós vemos nossa casa mais limpa, mais clara, com as energias mais puras. Vamos nos ligando também ao Rei Ricardo, que ele possa deixar um ou mais de seus cruzados à frente do nosso lar, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, e que só possa permitir a entrada daquilo que for autorizado pelo Pai.
E assim vemos a nossa casa, nosso lar, envolvido por uma cúpula, protegido, e no alto um farol, bem reluzente, mostrando para a espiritualidade que ali existe um evangelho no lar. E assim vamos nos ligando também a todas as fraternidades do espaço. Vamos nos conectando aos apóstolos, aos primeiros cristãos, Paulo, a Maria de Magdala, irmãos exemplos de transformação, de dedicação, de reforma íntima. Com eles vamos até nossa mãe Maria de Nazaré. Sentimos o seu amor, o seu afago de mãe, o seu carinho. E ela amorosamente nos conduz até o Mestre. E agradecemos a Jesus pelos ensinamentos nos deixados. Que nós possamos, no nosso dia a dia, nos transformar. E agradecemos por nos ter deixado também o caminho da felicidade. E assim agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui mais esse dia, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, por tudo que somos, por tudo que temos. Somos gratos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer a presença de quem está chegando agora. Boa noite aí para todos que entraram, para Mibocomino, para o Samuca, que já falei boa noite, para Solange Gamboa, Fabiana, Tefaral, Santas PH, Binha, Fabiana. Boa noite, Fabiana. Muito bom tê-los aqui. Gente, hoje nós vamos dar continuidade, então, ao Evangelho da semana passada. Nós falamos sobre reencarnação e família. Tivemos um problema técnico, não consegui salvar a live, infelizmente. Oi, Cauê, boa noite para você também, Adri. Tivemos um problema técnico, não consegui salvar. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ficar para um outro momento que a gente vai acabar falando sobre isso. Bem, tô com a boca seca hoje que eu não me hidratei direito. Então peço desculpas. Vamos dar início então ao nosso estudo. Lembrando então que nós estamos no capítulo 5. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. E nós vamos dar início pelo item 19, que diz o seguinte: a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm em comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. E é muito normal nós ouvirmos esse tipo de frase, né? Uma pessoa que está completamente fora da curva naquela família, uma pessoa que não tem nada a ver, a gente ouve falar. A gente às vezes até fala, nós ouvimos na nossa família: essa pessoa nasceu na família errada. Essa pessoa não tem nada a ver com a nossa família. Tem alguma coisa errada aí. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas uns para os outros e de meio de progresso para os outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contrário dos bons,
e ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Então nós já estudamos as diversas categorias de espíritos que habitam dentro de um mundo. Não viu? Dá uma corridinha aí no nosso IGTV, lá no YouTube, fica mais fácil para você acompanhar. Nós já falamos sobre as diversas categorias de mundo. E qual que é o objetivo, enfim, desse capítulo, desse item específico, né? Desses itens que nós estamos estudando hoje? Analisar, à luz da doutrina espírita, a presença e a ausência de afinidades entre pessoas que integram uma mesma família e estabelecer relação entre a progressão gradativa dos espíritos e o incessante estreitamento dos laços de afeição entre eles. Vamos entender então o que foi que nós lemos neste momento. O que aqui nós podemos atribuir então a afeição e o bom entendimento a que se verifica entre as pessoas de uma mesma família. A que se deve isso? Então esses sentimentos parecem revelar o quê? A existência de uma simpatia anterior que as uniu no passado e as mantém ligadas no presente. Então, se nós temos ótimas conexões com as nossas mães, com os nossos pais, nossos irmãos, é porque em algum determinado ou em algumas determinadas existências, a gente já se relaciona. Somos espíritos conhecidos entre nós. E por que nós temos essa simpatia? Porque nós temos afinidades, temos mais afinidades do que situações que nos fazem nos sentir contrários a eles. Então nós achamos que nós estamos envolvidos entre amigos e pessoas muito amadas, quando na verdade nós estamos só entre espíritos que já estão relacionados há muito tempo. Então o fator que atribui para a aproximação dos espíritos e seu nascimento numa mesma família é a simpatia, decorrente da afinidade dos gostos e inclinações. Isso não significa que nessa família, entre espíritos simpatizantes, não vai haver embates, não vai haver discussões, não vão haver conflitos. É claro que irão, porque cada um tem um grau de simpatia entre as pessoas. Até porque nós todos temos as nossas imperfeições e é praticamente impossível nós aproveitarmos 100% do que o outro nos oferece. Né? É muito difícil a pessoa ser 100% maravilhosa do jeito que eu quero. E a mesma coisa, eu em relação às outras pessoas. Então é importante a gente entender que existem as simpatias, mas que existem os diversos graus de simpatia. Então eu me afinizo às vezes muito mais com meu pai do que com a minha mãe, do que com o meu irmão, mesmo todos eles sendo espíritos afins. A mesma coisa vai acontecer com os espíritos antipáticos. Vamos dar continuidade. Tem mais 2 itens aqui para ler. A ausência de afinidades entre esses familiares, então, esses espíritos antipáticos, o que nos revela? Nos revela que nesse grupo estão reunidos espíritos estranhos uns aos outros, sem nenhum vínculo de simpatia entre si. Então, se a gente tem alguém que a gente não se dá muito bem na nossa família, mas não bate de jeito nenhum o santo, sabe? Não consigo olhar, tenho dificuldade, o ar que a pessoa respira já me incomoda. É porque aquele ser, muito provavelmente, é um espírito o qual nós estamos tendo primeiras experiências, ou a primeira experiência, e ele não tem nada a ver com o resto daquela família. E isso é muito importante a gente entender isso, porque isso vai ditar a forma como nós vamos agir para com ele. E eu digo nós, mas às vezes somos nós, né? Dando continuidade então, qual que é a finalidade então do ingresso de espíritos antipáticos? Qual o objetivo então de ter esses espíritos antipáticos ou estranhos como membros de uma família, não necessariamente da nossa, tá, gente? Possibilitar ocasião de progresso para uns e prova para outros.
através do convívio familiar. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato com os bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam, ensejando o desaparecimento da indiferença e antipatia que os separavam e o fortalecimento dos laços de afeição. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias dos espíritos, como diz no Evangelho, que se dá na Terra e com as raças e com os povos. Então, é muito interessante a gente pensar que quando nós temos espíritos antipáticos numa família, uns, como ele diz aqui, são para progressos e outros para provas. Não vamos ficar tentando adivinhar para quem é prova e para quem é progresso. Por favor. Porque isso faz com que a gente acabe julgando e cair nesse julgar é muito perigoso, porque aí a gente não consegue trabalhar as deformidades nossas, deformidades morais, né? Nossas e a da criatura também não. Então, às vezes, pode ser que que venha na minha família, mesmo que eu seja o ser mais maravilhoso do mundo, mesmo que eu seja incrível, pode ser que na minha família venha uma criatura que o santo não bate. Aquela criatura vem para aprender, vem para que, com os espíritos que têm maior conhecimento, que eles possam exemplificar esse conhecimento moral, para que aquela criatura, naquela família, consiga compreender determinadas coisas e assim, por conta própria, consiga mudar a sua forma de ser, consiga se transformar. Olha que coisa mais maravilhosa isso. Vamos pensar no seio familiar de Jesus, mas o seio espiritual e não o familiar de carne. Jesus estava envolvido com as criaturas mais simples. Os que pregavam, os que o acompanhavam nas pregações eram os mais simples. Eram pessoas que estavam ali sem conhecimento intelectual, às vezes, pelas oportunidades da vida. E com Jesus, ele trazia outra visão para aquelas pessoas. Visão de esperança, uma visão de um outro universo, de um outro mundo, de um mundo além daquele, de amor. E aquelas criaturas simples eram as que o acompanhavam. Foram aqueles que foram devotos. Então eles com certeza eram espíritos, em alguns casos, que tivessem mais inclinações para o bem. Se você pega os fariseus, os sábios da época, com a sua soberba, com a sua arrogância, como que eles fariam essa mudança? Como que eles se permitiriam essa mudança vindo de uma pessoa tão simples quanto foi Jesus? Então, é importante a gente observar a importância de se ter essas pessoas envolvidas no seio familiar, para que sejam transformadas. E a gente pensa na transformação daquelas criaturas, mas isso também é uma transformação individual. Uma nossa, que eu quero dizer, né? Então, nós estamos com essas pessoas passando por uma série de situações que nos constrangem, que nos fazem com que nos sintamos humilhados, que nos trabalha a paciência, que nos trabalha a tolerância. E aí essas criaturas, elas estão lá para mudar, mas elas também acabam nos ensinando, porque em alguns casos pode ser uma questão que eu precise trabalhar. Então eu preciso entender que, como não sou perfeito, né, como nós não somos perfeitos, que nós precisamos ter essas criaturas também para determinadas melhorias morais nossas. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens antes da gente dar continuidade. Boa noite, Dudu Vilela, Ildefonso Andrade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Binha F. Ribeiro, estudar esse capítulo no Centro Espírita clareou muito minha visão. A minha relação com a minha filha é muito conflituosa, sempre foi desde pequenininha. É exatamente essas relações que não são tão simpáticas que nós temos. Hoje ela tem 14 anos e por estar na adolescência está mais desafiadora. A gente tem que ser muito, muito persistente, tem que ser muito guerreiro mesmo para conseguir passar, porque cada situação é uma fase, né? Então, para quem tem filho, quando é criança, quando é bebê é uma coisa, quando é criança é outra.
e vai se mudando a criança, aquele espírito vai adquirindo aquele caráter, ao qual faz parte do caráter daquele espírito mesmo, e vai se moldando de acordo com os ensinamentos que ela vai ter naquela encarnação, com os ensinamentos que ela tem na sociedade na qual ela vive. Então existem muitas mudanças e a gente tem que estar sempre muito preparado. A gente nem sempre está preparado, mas a gente tem que estar pelo menos consciente dessas mudanças e o que a gente pode fazer. Se vocês quiserem comentando também, se vocês têm essa relação, essa dificuldade na família, fiquem à vontade para escrever aí. Em casa também, acho que são sempre momentos, né? Tenho afinidade com a minha mãe, afinidade com o meu irmão. Com o meu irmão sempre tive brigas desde criança. Na adolescência isso acabou se intensificando, igual a nossa companheira citou. Mas depois que você vai para a fase adulta, as coisas começam a mudar um pouco. A gente também vai amadurecendo, o espírito vai compreendendo melhor os motivos de estarmos envolvidos, estarmos juntos, e isso faz com que a gente acabe ficando mais fortalecido para essas dificuldades. E aí quando você acha que você está bem, que está tudo legal, você acaba entrando numa outra frequência. Então aí você tem uma família, a sua própria família, tem um relacionamento do matrimônio, tem um relacionamento com o filho, e tudo vai mudando e é sempre uma constante mudança. E a gente tem que estar sempre consciente de que somos principalmente seres espirituais. E isso é o que faz com que a gente tenha esses desafios e que faz com que nós precisemos compreendê-los e também nos mudarmos. Vamos agora para o item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos voltar a ele. E ele fala o seguinte: o medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que quem não possui uma capacidade de amor suficiente e ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vamos entender então essa questão. Já pararam para pensar nisso? Essa questão de ter um monte de gente, vou desencarnar, vou encontrar quem foram os meus últimos 10 pais nas últimas encarnações, minhas últimas 10 mães. É bem confuso isso, bem bagunçado, né? Parece bagunçado, mas vamos entender então o que quer dizer. Então, se a gente desencarnar, nós vamos de fato encontrar todos esses familiares que um dia já tiveram relação com a gente? Não. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que tenha 10 mães, 10 pais diferentes no mundo espiritual, mas que lá se encontrará sempre os que foram objetos de sua afeição a que eles se ligaram na Terra, em condições diferentes ou numa mesma condição. Então, nossa família espiritual, daqueles que nos afinizam, ela é uma família mais estreita, né? Nós podemos reencarnar em outros lugares, aprender culturas diferentes para a evolução própria. Podemos eventualmente precisar encarnar em uma família fora dessa família que a gente está tão acostumado e está tão envolvido, mas na maioria das suas vezes nós estaremos sempre entre pessoas às quais já estamos conectadas. Vejamos agora o item 21, as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Vamos falar agora daqueles que não acreditam então na reencarnação. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma, e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existem entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida, unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória
por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os laços de simpatia. Quando a gente fala de qualquer coisa ligada à anti-reencarnação, as coisas parecem que elas não fazem mais tanto sentido depois que nós temos algum determinado conhecimento sobre isso. Mas a gente não consegue mais pensar como era antes de sermos espíritas, por exemplo. Porque faz tanto sentido, faz tanta lógica essa questão da reencarnação que a gente não consegue mais pensar contra. Então a doutrina ela nega a preexistência, a doutrina anti-reencarnacionista, né, nega a preexistência da alma e defende o princípio de que esta é criada ao mesmo tempo que o corpo. Então imagina a família, vamos fazer de conta que não tem reencarnação, tá? Consigam pensar nisso por um momento. Não existe reencarnação, a família vai reencarnar, cada um dos espíritos entra naquela família e seja o que Deus quiser. Se tiver sorte, vai ser todo mundo bem, bom e unido. Se não tiver, o bicho vai pegar. Será que é assim? A gente consegue pensar desse jeito? Difícil, né? A gente conseguir pensar dessa forma. Deixa eu voltar aqui na música. Em decorrência, apenas uma ocasião material de convivência entre os familiares, sem nenhum laço afetivo anterior, nem possibilite um reencontro futuro. Então, os irmãos que não acreditam na reencarnação, para eles, basicamente, né, o espírito encarna, né, e ele vai desencarnar. E aí uns vão para o céu, outros vão para o inferno e todos eles vão esperar o juízo final. Vão esperar a volta de Jesus e tudo mais. Qual sentido para a criação do ser já existe aí? Se a gente for pensar em todas as perfeições de Deus, né, em todos os atributos de Deus que nós lemos no Livro dos Espíritos, que sentido faria nós simplesmente virmos, morrermos, esperarmos o juízo final e depois vamos para onde? Tocar harpa? Se a gente for aprovado nesse vestibular de Deus? Outro dia me questionaram lá no trabalho em relação a isso. Trabalho com muitas pessoas evangélicas, né? E eles vieram perguntar para onde a gente vai depois que a gente morre? E aí fui perguntar o que eles acreditavam. E aí eles me contaram exatamente esse enredo que eu acabei trazendo para vocês. E a última pergunta que eu fiz foi exatamente essa. Tá bom, vamos esperar então o juízo final? Beleza. E depois? A gente vai ficar fazendo o quê? Tem sentido isso? Vir aqui uns para sofrer, outros no bem bom, e no final a gente vai ser julgado pelas nossas ações? Qual que seria a lógica disso? Se não houvesse a reencarnação do ser, né? A continuidade da existência em outros corpos. Então a lógica reencarnacionista faz com que a gente compreenda muito mais essa questão da justiça divina, né? Que a gente tem falado tanto nos últimos evangelhos. Item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos. Não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho e a união das famílias fica assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, ter se amado, mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Então, um pouco disso que a gente acabou de falar, né?
desse estranhamento que seria não se ter a reencarnação. Tendo o espírito apenas uma encarnação, seu progresso fica limitado a uma única existência. Meu amigo, você tem uma chance só. É quando você... Quem jogava videogame no passado entende a referência que eu vou dar. Você tinha uma vida. Se você morreu, meu amigo, você começa o jogo tudo de novo. Nesse caso, o jogo não começa de novo. Morreu, acabou, não tem continue. Hoje não, hoje você fica salvando o jogo, dá pra parar perto de onde você morreu pra continuar. E aí, tá muito perto da reencarnação isso, porque você tem novas oportunidades, você entende como o jogo funciona e o que você tem que fazer. Aí você continua de onde você parou, aprendeu com o erro anterior e vai fazer o possível para passar de fase. Isso nos jogos atuais, mas nos jogos antigos era assim. Olha, curiosa essa comparação. Até no passado parecia mais com a cabeça que a gente tinha antes. Após a qual a sua sorte ficará irrevogavelmente determinada. Então, é um moedinha, né? Cara ou coroa. Deu sorte, você cai numa família boa para ter boas chances para ser uma pessoa boa. E aí se você cai num ambiente hostil, você cai numa comunidade perigosa, você cai numa família de pessoas que não te amam, ou que elas simplesmente não gostam de você por não gostar, aí você se lascou, minha amiga. Se vira, é boa sorte para você. Não tem sentido algum. Os espíritos que se ligaram por laços de família, conforme tenham vivido bem ou mal, vão para a mansão dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno, ficando assim para sempre separados e sem esperança de se unirem novamente. Deixa eu dar uma lidinha aqui nas mensagens. A Bia está participando mais uma vez, mas eu tenho essa dúvida no Espiritismo também. Até quando ficamos reencarnando? E depois de reencarnar todas as etapas necessárias, qual é a próxima? Isso é muito interessante, essa pergunta é muito interessante, Bia. A gente já falou um pouco antes sobre a progressão dos mundos, os diversos tipos de espíritos que habitam os mundos. Então, não sei se você chegou a pegar essa parte do nosso estudo, se você voltar algumas semanas atrás, você encontra qualquer coisa, me chama no direct, eu acho, para você. Então, como existem diversos níveis, parece que não tem fim isso, né? Essas reencarnações constantes. Mas não, existe um limite, e tem o limite do nosso conhecimento também. Então, o limite do nosso conhecimento, baseado nos estudos trazidos por Kardec, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a codificação, é que os espíritos chegam no limite de serem espíritos puros, né? Onde eles são felizes sempre. Né? Eles não precisam ficar mais voltando para espiar e tudo mais, passar por provas. Ok, a sua pergunta entra aí, mas até quando? Até quando vou precisar reencarnar e chegar nesse nível de espírito puro? E aí entra no que a gente não tem conhecimento, mas a gente consegue ter alguma percepção sobre isso. Por exemplo, quantas coisas ainda me fazem mal? Quantas coisas eu ainda não consigo melhorar em mim mesmo? Então nós somos espíritos que temos muita necessidade de reencarnar. Estamos muito longe dessa perfeição, dessa questão de sermos espíritos puros. Não dá para a gente contar com quantas encarnações nós já tivemos. Centenas, milhares de encarnações? Quantos planetas talvez nós já não passamos até chegar nesse momento onde nós estamos aqui? Porque cada planeta ele possui uma forma, uma sociedade diferente. E aí a gente tem um aprendizado nele. No planeta Terra, outro aprendizado. Com as pessoas que nos envolvem também. Então, assim, fica muito no ar. A gente não tem essa certeza, mas a gente acaba entendendo o quanto isso é progressivo e que também a gente não consegue enxergar o final. É muito difícil a gente enxergar o final, porque talvez a nossa compreensão ainda seja muito limitada. E mesmo depois que a gente não reencarne mais, nós teremos funções em outros planetas também, talvez, auxiliando na sua progressão, parados, tocando harpa. Isso dificilmente vai acontecer, porque nós somos espíritos em constante evolução. Mesmo quando chegar numa esfera de espírito puro, nós estaremos aprendendo. Certeza que nós teremos tarefas ao qual nós continuaremos aprendendo.
Espero ter parcialmente respondido a sua pergunta, porque de fato a gente não tem essa resposta mesmo. Tá? O que você acabou de colocar, né? A nossa inteligência ainda não compreende isso, é exatamente isso. Item 22, então, temos mais dois, 22 e 23. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio antirreencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não se pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas, bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bens-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães, filhos, maridos, esposa, irmãos e amigos não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Deixa eu ver se eu parei no lugar certo. Tendo o espírito, então, apenas uma encarnação, seu progresso fica limitado a uma existência apenas, após a qual sua sorte estará irrevogavelmente determinada, cessando qualquer tipo de possibilidade de aperfeiçoamento. Eu fiquei pensando enquanto eu li isso aqui, dei uma freada, porque eu fiquei pensando no seguinte. Imaginemos a seguinte situação. Uma família que vem, pessoas que vêm por laços familiares reencarnando constantemente. Se chega num determinado momento, nesse momento que nós vivemos, por exemplo, vamos sempre no mundo da suposição, tá, gente? Os espíritos levam, mais ou menos 100 anos para reencarnar. Que a última encarnação foi há 100 anos, a realidade da Terra era uma, hoje é outra. Hoje nós vemos umas violências de uma determinada forma do que há 100 anos atrás. Nós vivemos a questão da tecnologia diferente de 100 anos atrás, e nós vivemos também o mundo das drogas, que é uma coisa que está muito explícita nos dias de hoje, muito exposta, né? Olha que interessante. Imagine que essa família reencarnou nesse momento que nós vivemos. E uma criatura dessa família, vamos supor o filho de uma mãe. Então todos eles são harmônicos, todos eles se amam muito, se conhecem, são espíritos simpáticos entre si. Mas uma criatura dessa família, ela acaba caindo no vício das drogas. Ela não tinha isso 100 anos atrás. Então ela acabou caindo em algo que talvez aquele espírito precisasse, né? Não tinha ainda aquela experiência e que ele precisava passar por ela. Caiu no mundo das drogas. Imagina a situação desses pais, desses irmãos, desses familiares que sempre se amaram tanto e que vem agora um membro dessa família perdido nessa situação. Como que eles fazem para tirar essa criatura de lá? Sempre usando o amor. Então, olha o ensinamento, o aprendizado que tem esses familiares e a situação que aquela criatura que nunca passou por isso, porque não existia tanto de droga que tem hoje, o acesso, e que ele acabou, pelas falhas dele como ser, entrando nesse mundo. Então, aquela família, ela praticamente estagna a sua evolução para poder auxiliar aquela criatura. E eu digo a sua evolução que poderia acontecer todos juntos. Então, se eles não vão, numa próxima encarnação,
se aquela criatura não saiu desse vício, não se recuperou ainda nessa, eles não vão progredir, não vão de uma forma evoluída estarem juntos sem estar com aquela criatura. Então provavelmente se criará situações através da espiritualidade para que aquelas criaturas venham todas juntas para auxiliar aquela criatura que ficou para trás, entre aspas, né? E que se perdeu no mundo das drogas. Olha que curioso que é exatamente essa passagem, né? De todos estarem unidos nessa perpétua solidariedade entre os encarnados para que todos eles mantenham essa unicidade. Item 23, para a gente encerrar esse capítulo, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro e além-túmulo. Primeiro, o nada. Segundo a doutrina materialista. Então, quem é materialista, quem não acredita em Deus, quem não acredita na espiritualidade, para ele leva a vida do começo até o fim, do jeito que ele nasceu, e ele não tem, como que a gente pode dizer? Ele acaba não se prendendo a essa questão de evolução, de ser alguém melhor por motivo X ou Y. Ele pode querer ser alguém melhor porque ele acha que aquilo é bacana, assim como ele pode entrar num mundo perigoso porque acha que aquilo é bacana. Segundo, né? A absorção do mundo universal segundo a doutrina panteísta. A gente vai ler isso já. Terceiro, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo este meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, a existência da certeza, e é isso que constitui a verdadeira família. Então, resumão, de tudo que a gente falou no estudo da semana passada, soma desse estudo aqui. Então, cadê o item 23? Dessas 4 alternativas, essa segunda, da questão panteísta, a absorção da energia todo no universo, com a pluralidade então das existências, gente, inseparável da progressão gradativa à certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Então, qual que é a lição que nós acabamos tirando de todos esses ensinamentos? De que devemos sempre ser tolerantes com as pessoas da nossa família que revelem tendências diferentes das nossas. Que nós procuremos cercá-las de compreensão, de carinho, pois sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai e irmãos de toda a humanidade. A reencarnação nos estimula a solidariedade, então, entre os encarnados e desencarnados. E junto aos que, encarnando em nossa família, nos reclamam auxílio e encorajamento, amor e amparo. Então, é extremamente importante que nós saibamos acolher as criaturas que nos são diferentes, independente se elas nos fazem mal, se elas não nos fazem mal. Vamos dar uma olhada aqui num outro texto complementar deste capítulo, já trago para vocês. É uma mensagem de Joana. É uma mensagem bastante extensa, mas eu vou só trazer uma parte porque ela é muito grande. E quem quiser, depois eu passo o nome e vocês podem dar uma buscada. É interessante que nesse livro, que é o livro Estudos Espíritas do Divaldo, cada passagem fala sobre o conceito, a questão histórica daquela palavra, daquela expressão, e também a relação de Jesus com ela. Então é bem legal que ela que fala sobre o renascer.
que eu vou trazer para vocês. Renascer. Qual é o conceito de renascer? Conhecida como palingenésia. Palingenésia, não sei como que se pronuncia isso, mas acho que é isso. Palingenésia. Palingenésia é o retorno à vida, o renascimento, a regeneração. É uma palavra usada pelos povos da antiguidade. Vocês podem procurar no dicionário que é isso mesmo, tá, gente? Ou denominada metensomatose, que é o transporte dos mortos para alguns povos, pelos modernos investigadores. Então são duas palavras que nós temos aí no nosso vocabulário. Mais fácil falar reencarnação, né? A reencarnação significa o retornar do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento. E aqui ele fala que nós voltamos sempre para sofrer, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que se desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Então, ele fala que nós encarnamos para sofrer, mas ao mesmo tempo que nós temos o nosso instinto que se desenvolve e a nossa inteligência que desenvolve e que nós sublimamos tudo isso e nós, claro, por isso não necessariamente precisamos sempre sofrer se nós conseguimos fazer todo esse desenvolvimento. É o renascimento no corpo físico. A reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, facultando-lhes a oportunidade de ressarcirem os erros cometidos nas existências transatas. A evolução é em positivo na lei de Deus, incessante, inquestionável. Nessa lei não existe o repouso, o letargo das forças, a inércia. Nós já falamos sobre passar férias, né? Estamos aqui para passar férias. Desde a mais débil expressão anímica que a vida dormente sonha, espera até a angelitude em que se fomenta e frui a felicidade e o amor, o progresso se faz imperioso. O estacionamento, a parada, representaria o caos. Ininterruptamente as conquistas que se acumulam jazendo às vezes embrionárias ou adormentadas num ciclo carnal se desenvolvem no outro, ou quando entorpecidas transitoriamente na investidura somática se desdobram valiosas além da constrição celular. A reencarnação enseja mediante o processo racional a depuração do espírito que envolve, contribuindo simultaneamente para o aperfeiçoamento e a sutilidade da própria organização física nos milênios contínuos da evolução. Aceita logicamente por uns e anamatizada por outros, dentre os mais eminentes religiosos e pensadores da humanidade, tem as suas bases assentes nos impositivos da sabedoria de nosso Pai, que tudo estabeleceu em diretrizes concetâneas com as necessidades da sua obra, estruturada em princípios igualitários, a todos concedidos em circunstâncias equivalentes, estatue com base o amor e esparze a misericórdia. Os convites de excelsa probidade para os náufragos das realizações malogradas que têm necessidade de recomeço para avançarem na direção do êxito que a todos nos aguarda. Então, esse é o trecho que fala especificamente sobre conceito. Depois vocês podem dar uma olhada sobre a questão histórica, é bastante técnico, e também tem a questão da reencarnação e Jesus. Então, a mensagem chama-se Renascer e está no livro Estudos Espíritas de Divaldo Pereira Franco, mensagem de Joana de Ângeles. Bastante técnico, né? Algumas palavras bastante rebuscadas, mas dá para se compreender qual que é o conceito, o objetivo de renascer, e que em vários povos existem esse conceito de sempre estar, e que faz parte de um preceito básico de Deus. Isso é uma das coisas que ele fala, né? Vamos dar uma lidinha aqui nas mensagens antes da gente encerrar. Muito obrigado a todos que estiveram conosco durante essa noite. A Pefer Silva mandou aqui no item 24, vem instruções dos
dos espíritos, limite da encarnação. Vamos dar uma lida nesse trecho, vamos trazer ela depois. Vou pegar esse item do livro dos espíritos depois e a gente esmiuça ele nos stories. Combinado? Vamos fazer isso porque não vai dar tempo da gente fazer todo essa mastigação aí desse assunto na live de hoje. A gente termina o assunto de reencarnação entre os familiares, né, com o texto de hoje. A partir da semana que vem a gente entra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente vai ler os 3 primeiros itens para a gente entender do que se trata. E vamos falar sobre as aflições. Bem-aventurados os aflitos é o capítulo 5. Beleza, gente? Então, mais uma vez agradeço. Ana Paula, muito obrigado, Ana Paula, pela sua mensagem, pelo seu complemento. Vamos dar uma olhada nele sim, porque é importante. Valeu, Giba Ramalho, um grande abraço para você, meu irmão. Pedrov, que assim seja. É isso aí, gente. Vamos dando encerramento ao nosso evangelho de hoje. Faltando aí quase 10 minutos, nada. A live encerra em menos de 10 minutos. Mas hoje a gente falou bastante, né? Tô até com a garganta seca, acho que eu também não me hidratei bem hoje, no dia de hoje. Mas a gente matou bem o assunto, tanto sobre reencarnação quanto reencarnação em família. Ficou bem claro os motivos das famílias, né? Da gente ter as pessoas relacionadas, que se relacionam conosco a cada reencarnação, nessa encarnação. Eu dei uma dica na semana passada. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre a parentela corporal, parentela espiritual. Quem não assistiu, dá um pulo lá, é bem interessante. Terceira Revelação Espiritismo, você também encontra lá o canal. Se inscreve, assiste os vídeos, tem bastante coisa interessante. O Evangelho desta noite, depois de ir para o GTV, se Deus quiser, hoje não vamos ter nenhuma queda, também estará lá, se não hoje, até amanhã, esse material vai estar lá. Muito obrigado, viu, gente? Marias Rai, obrigado, boa noite a todos, uma ótima semana e uma semana abençoada. Miriam Bocomino, obrigada, minha querida. Vamos então fazer o nosso encerramento, as nossas vibrações. Conto com a presença de vocês para a gente mandar coisa boa, né, para todo o nosso universo aí, para a gente tentar deixar as coisas mais equilibradas. Pelo menos a gente faz a nossa parte, né, gente? Mesmo sendo difícil. Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos mais uma vez respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo. E vamos oferecendo aquilo que temos de melhor, nosso melhor sentimento, as melhores vibrações. Vamos emanando para a espiritualidade, ofertando a ela, e assim nós vamos vibrando pelo bem universal, vamos vibrando pelo planeta Terra, por todos os povos, vibremos pelo Brasil, por Brasília, por todos os povos, todas as pessoas que sofrem, por aquelas que sofrem nos hospitais, nos leitos em suas casas, nos cárceres, nas ruas, aquelas que estão na UTI por conta do Covid. Vibremos também aos médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, na batalha contra a doença. Vibremos aqueles que foram inspirados e auxiliados para encontrarem as vacinas. Vibremos também aqueles que desencarnaram por conta do Covid, que eles possam ser amparados pela espiritualidade. Vibremos as pessoas que não puderam acompanhar o Evangelho de hoje. Vibremos as pessoas que estão na nossa casa. E pedimos permissão à espiritualidade para que vibremos por nós mesmos. Que as nossas baterias sejam recarregadas para mais uma semana. E solicitamos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes
possam fluidificar as nossas águas, colocar nelas os remédios necessários para cada um de nós. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessária. E nesse momento, Pai, só podemos agradecer por mais uma noite de aprendizado e que possamos, ao longo dessa semana, estarmos fortalecidos no Seu amor, na fé, na esperança e protegidos por Ti contra toda e qualquer negatividade. Que assim seja. Valeu, gente. Uma ótima noite para todos. Que Deus abençoe. Semana que vem temos um novo encontro, ok? Beijo no coração de todos. Bom descanso e até mais.